Família de uma adolescente paulistana vive um verdadeiro pesadelo. Há mais de um mês espera explicações das autoridades brasileiras e americanas sobre os motivos da detenção da garota nos Estados Unidos. A mãe, Alexandra Aparecida da Silva, diz que a menina viajou com passagem de ida e volta, visto do consulado e todos os documentos em ordem para passar as férias com uma tia que trabalha em Miami como corretora de imóveis. Ao desembarcar em solo americano, no dia 27 de novembro, a garota foi detida e encaminhada para um abrigo de adolescentes, onde permanece até agora. De acordo com o Departamento de Imigração dos Estados Unidos, a autorização de viagem assinada pelos pais não estava traduzida para o inglês. Por ser menor, a liberação da adolescente para voltar ao Brasil depende da avaliação de um juiz da Vara da Infância americana. Grávida de 9 meses, é baleada na cabeça durante um assalto em São Paulo. Ela está internada em estado grave. Os médicos conseguiram fazer o parto da criança, que passa bem. A secretária Daniela Nogueira Oliveira, de 25 anos, foi abordada ontem à noite por 2 homens em uma moto quando estacionava o carro. Depois de atirar na gestante, os criminosos fugiram sem levar nada. A polícia acredita que ela reagiu à tentativa de assalto. A decisão do governador Geraldo Alckmin, que proíbe a polícia militar de socorrer vítimas de crime ou suspeitos feridos em confronto, causou mal-estar na corporação. A Associação dos PMs Portadores de Deficiência e representantes da Polícia Militar na Assembleia Legislativa dizem que vão tentar revogar a medida. Hospitalizado desde o dia 17 de dezembro em Recife com infecção respiratória, o cantor e compositor Dominguinhos sofreu uma parada cardíaca na noite de ontem. Segundo o boletim médico, o artista permanece em coma. Dominguinhos sofre de diabetes e luta há 6 anos contra um câncer de pulmão. Vou comentar um pouquinho essa determinação da Secretaria Paulista de Segurança de não permitir que os PMs façam o socorro das pessoas que estão feridas em combate ali, quando tem um confronto com a polícia. O governo diz que isso vai garantir um melhor atendimento a essas pessoas e preservar a cena do crime. Qual a opinião de vocês a esse respeito? A gente está vendo isso se transformar numa queda de braço entre a corporação e o poder estatal. E, de fato, o primeiro lugar tem que se pensar na vítima. E a gente ouviu aqui o professor Saldiva, doutor médico, explicando que o mais importante no socorro à vítima é o momento em que começa esse socorro. E se o SAMU, indo até o local da vítima, ele é capaz de começar esse socorro quando chega, mesmo que ele demore um pouco para chegar, que é o tempo hábil, né? Isso é mais interessante para a vítima. Segundo lugar, a gente tem que convir que o policial militar, civil, ele já tem tantos encargos no seu treinamento, tantos pontos falhos, inclusive, nesse treinamento, que a gente sabe que, a começar pela integração entre as polícias, já chegando até o salário dele, que ele não tem condições da gente exigir que ele saiba tomar a melhor atitude em relação àquele ferido. Agora, o ponto em relação à cena do crime ali que aconteceu seria, de acordo com a secretaria, para impedir que o policial mascarasse ali algumas situações, tendo em vista que a corporação, nos últimos anos, foi colocada em dúvida em relação às suas atitudes, principalmente na periferia de São Paulo. Você teve a morte do rapper recentemente, que levanta suspeitas, etc. e tal. Essa medida iguala por baixo a corporação com os maus policiais, digamos assim, na sua opinião, Sênis? Então, eu acho que o contexto que é importante a gente retomar é isso. Esse novo secretário, ele assumiu agora a Secretaria de Segurança de São Paulo num clima bastante complicado em relação à própria hierarquia dentro da polícia, da autonomia da polícia, dos grupos que estavam fazendo extermínio por livre vontade, livre conta, e também toda aquela onda de violência contra os próprios policiais. Ou seja, o contexto um contexto muito complicado de conflito dentro da corporação com o Estado e do Estado com a sociedade. E aí, a medida, de alguma maneira, teve 2 lados. Um é esse que você mencionou, ou seja, estava existindo claramente uma sobreposição entre a função do policial de prestar socorro com aquela função de alguns policiais mal intencionados de realmente atrapalhar qualquer possibilidade de averiguação sobre o que ocorreu. Agora, o ponto, acho que a Aline tocou bem. O fundamental, aí, independente dessa briga, é ver o ponto de vista da vítima. Esse sujeito precisa ter uma melhor política possível de redução de dano sobre essa vítima. Se o SAMU tem condições de atender isso, ótimo. Agora,
não me parece que o SAMU não tem condição, em todo o estado de São Paulo, principalmente fora das grandes metrópoles, de fazer esse atendimento. Então, você generalizar, mesmo que seja em nome de uma melhor prestação de serviço para essa vítima aí, via SAMU, que não é possível, a gente tem que, de alguma maneira, ponderar. É uma briga política forte, né? Eu acho que o tema vem a calhar e, de alguma maneira, ele levantou uma questão que vai ser melhor esmiuçada, inclusive com algum desdobramento sobre camuflagem de investigação posterior a crimes. O governo garante, apesar da falta de chuvas, o país não corre o risco de racionamento de energia, mas a conta do uso das usinas termoelétricas pode chegar ao bolso do consumidor. O governo reconhece, os reservatórios das usinas hidrelétricas brasileiras estão no menor nível dos últimos 10 anos. Mesmo assim, o ministro de Minas e Energia descartou o racionamento como o que ocorreu há 12 anos. O país possui um estoque de energia firme, segura e em condições de atender a todas as nossas necessidades. Até 2001, o abastecimento de energia elétrica brasileiro dependia exclusivamente das usinas hidrelétricas. Depois do colapso do sistema, que provocou o apagão, o governo passou a investir nas termoelétricas. Nos últimos 10 anos, mais de 60 usinas térmicas foram construídas, mas elas só são acionadas quando o nível dos reservatórios de água das hidrelétricas está baixo. Só não há um apagão porque existem as usinas térmicas. Sucede que as usinas térmicas estão no limite, elas estão todas sendo usadas. Então, se continuar seca durante mais 2 ou 3 meses, nós vamos para uma falta de energia. Então, a providência imediata que nós podemos fazer agora é rezar para que chova. Todas as usinas térmicas do país estão funcionando desde outubro de 2012. Elas foram acionadas para garantir o abastecimento de energia. O problema é o custo. As termoelétricas podem ser até 8 vezes mais caras do que as hidrelétricas. O custo de operação dessas térmicas já atingiu R$1 bilhão. Isso vai ser repassado para os consumidores. O governo garante que os 20% de redução na conta de luz estão garantidos. E o repasse do custo das usinas térmicas só vai acontecer caso todas elas continuem operando até o final do ano. Vai incorrer num custo entre 2% e 3% na tarifa. Até o fim do ano, todas elas despachadas. Que é o que não vai acontecer. Que a gente não espera que aconteça. Além de caras, as termoelétricas também são mais poluentes. Para o jornalista Washington Novaes, o Brasil deveria investir em economia de energia e outras formas de geração. Na verdade, o Brasil precisava rever isso tudo, porque não faz sentido você usar termoelétricas quando você tem mais de 100 usinas eólicas a vento, né, movidas a vento, e que não funcionam porque o governo não construiu as linhas de transmissão, embora tenha que pagar para as empresas porque elas já estão com as unidades prontas. Coisas que acontecem só no Brasil. Vamos por partes nesse debate, que ele é bastante complicado. Primeira questão em relação às usinas termoelétricas, essa questão da diminuição de energia. Vai afetar o bolso do consumidor no momento em que o governo promete redução da tarifa? Como é que fica essa questão para você, rapidinho, Sêneca? Não, eu acho que a questão é complicada, mas o que acontece é o seguinte: todo o sistema elétrico, ele opera, em particular esses que são muito baseados em energia renovável, em eletricidade, vento, etc., ele está sujeito a uma variação do clima, sim. Ela é mais limpa, mas tem uma variação que você não controla. É a parte desse sistema não controlável pelo ser humano. Em geral, esses sistemas são complementados por outras fontes de energia onde o homem controla. Nuclear, termoelétrica e etc. Essas outras fontes são muito mais poluidoras, são muito mais caras. O mix entre essas duas áreas vamos dizer, e a margem de segurança que o sistema vai ter depende da opção da sociedade. A sociedade brasileira tomou uma certa decisão, tem tomado uma certa decisão. Essa decisão, no longo prazo, parece mais ou menos certa. Se você comparar a matriz de 2002 com a de hoje, mudou sensivelmente. Por exemplo, a eólica saiu de 0 para 1,6. Tá certo? Você tem de massa, né, de biomassa, cresceu de significante. Agora, isso tudo parece bom no planejamento. O grande problema é que somado a esse
contingência de climático, você teve uma parcela de incompetência razoável. Ou seja, isso, exemplo, boa parte das eólicas estão funcionando, mas as linhas não estão montadas. O mesmo pode acontecer agora com essas novas usinas. Aí incompetência pura, aí não tem desculpa, aí o governo tem que realmente responder de maneira, vamos dizer, responsável pelo que aconteceu. A Aline não entendeu, até agora você vai pagar mais ou menos pela energia, né? Não, exatamente isso, a gente não consegue entender. Quer dizer, em última instância, parece, no prazo mais recente, uma falta de planejamento muito grande, tanto na conta, quanto o caso das linhas, e recente, não estou falando nem de longo prazo. A falta de água não dificulta apenas a geração de energia. Um velho problema brasileiro também está sendo agravado pela estiagem, a seca no semiárido nordestino. Mas uma experiência na comunidade rural de Pintada, em Pernambuco, mostra que é sim possível fazer do sertão uma terra fértil, produtiva e próspera. A paisagem é desoladora. Pernambuco vive a pior estiagem dos últimos 40 anos. Há mais de 4 meses não se vê chuva forte por aqui. 128 municípios estão em estado de emergência. Em Afogados da Engazeira, a 275 quilômetros de Recife, só resta um pouco de água na represa, mas ela já está se acabando. Se existe alguma possibilidade de o sertão virar mar, dificilmente isso vai ocorrer aqui em Afogados da Engazeira. A cidade só é abastecida com água graças a essa barragem onde nós estamos, chamada de Barragem de Brotas. Ela funciona como uma grande cacimba, já que armazena a água do rio Pajeú, que é um rio temporário, ou seja, só existe nos períodos de chuva. A estrada de terra rachada, cercada de árvores retorcidas, parece indicar o caminho da seca, mas ela desemboca na comunidade de Pintada, onde o sertão é verde. A obra é coisa de Seu Brás. Sertanejo de nascimento, ele tentou a vida no sul até virar escravo em uma fazenda de Londrina. Liberto por uma blitz do Ministério do Trabalho, voltou à terra natal e decidiu dividir a terra do pai para conseguir a ajuda e trabalhar no sertão. Partilhou 2 hectares de terra e trouxe 30 famílias para a Pintada. Para uma família vir morar aqui, era preciso que uma viesse, que a outra já tivesse condições de sobrevivência, para não tumultuar e fazer uma vila rural ou uma favela rural. Então, todas as famílias, hoje, na Pintada, todas as famílias ganham mais de um salário mínimo. Um poço artesiano foi cavado e o verde brotou. Hoje, a Pintada planta maracujá, manga, graviola. Como a água é um pouco salgada, foi preciso adaptar culturas. Foi feita uma pesquisa qual é a cultura que a gente poderia plantar e a cultura que poderia nos dar renda. Porque não só é plantar, é preciso plantar e saber o consumo daquela fruta, daquela verdura, que nós podemos vender e dar lucro. Uma parte da produção é dividida entre os moradores, outra parte fica com a família. Seu Brás gosta de dizer que a Pintada é o sertão que dá certo. A dificuldade no sertão é água e uma decisão política. Tendo a decisão política, nós vamos conseguir água. Tendo água, a gente vamos conviver no sertão. Água e uma decisão política, é o que ele diz. Falta essa decisão política para o Nordeste? Acho que sim, né? A gente está lembrando de novo que já um tema que um professor da USP já desenhou há tempos atrás, que é exatamente essa solução que a gente viu, o professor Aldo Rebouças. Ele disse que a água subterrânea no Nordeste, bem utilizada, ela vai reduzir drasticamente esses efeitos que a gente tem da sazonalidade de chuva. Mas a decisão política que foi tomada foi a transposição do Rio São Francisco, que patina, já era para ter sido inaugurada até agora. Não, e lamentavelmente a gente ouve mais e mais denúncias sobre o percurso dessa transposição, que ela não está atendendo as pequenas propriedades, mas sim passando por grandes fazendas, e valorizando essas terras, muitas vezes até improdutivas. Então, a vontade política é fundamental. Procuradoria-Geral da República informa que ainda não decidiu se o ex-presidente Lula será investigado com base na acusação do operador do mensalão, Marcos Valério. O publicitário disse em depoimento que o petista teve as despesas pessoais pagas pelo esquema em 2003. Nota publicada no site do Ministério Público Federal diz que o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, ainda não iniciou a análise do depoimento de Marcos Valério, pois aguardava o fim do julgamento do processo do mensalão no STF e que só depois de analisar o material decidirá se vai pedir uma investigação do caso.
Notícia publicada hoje pelo jornal O Estado de São Paulo afirma que Gurgel já decidiu enviar o caso para a primeira instância da Procuradoria, pois o ex-presidente Lula não tem mais foro privilegiado. Motivos para investigar Lula, rapidinho, que nós estamos com o tempo bastante estourado, tendo em vista que a denúncia parte de alguém que é réu do processo? Eu diria que depende do material que foi analisado. Se foi analisado o material pelo Gurgel e ele achou indícios realmente efetivos, faz sentido ir para a primeira instância, processo normal. A grande questão é que não pode se inverter o processo. Um condenado denunciar um ex-presidente e disso partir um processo. Eu acho que o processo que está sendo feito agora está correto. Arline? Não, eu concordo. Eu acho que sim. Em instantes, a Suprema Corte confirma adiamento da posse de Hugo Chávez na Venezuela. E ainda, resgate dramático em incêndio florestal na Austrália.